Hoje a nossa bolsa de valores experimentou uma queda muito forte e, claro, muito disso se dá pela experiência que nós tivemos hoje com o petróleo, que na verdade ele caiu tanto que atingiu mínimas que não se via há mais de ano. Tanto é que é isso que eu quero comentar aqui com vocês, a perspectiva que eu tenho para as petroleiras aqui na nossa bolsa de valores, e especialmente se é o momento de investirmos ou não nosso dinheiro nesse tipo de ação, afinal de contas, sabendo que uma commodity ela é extremamente volátil, que essas empresas elas estão umbilicalmente ligadas a esse tipo de produto, é importante você saber o que fazer com seu dinheiro. Então, se você tem interesse em saber do porquê que a nossa bolsa de valores caiu tanto e o que fazer com as suas ações petrolíferas, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos pro vídeo. Bem, indo aqui direto para a notícia, eu quero mostrar aqui para vocês que hoje o preço do petróleo ele cai aqui $5 por barril, atingindo uma mínima que não se via há um ano atrás, pelo menos aqui por temores bancários. Nós temos aqui dois motivos e eu vou trazer para vocês. O primeiro motivo que nós temos aqui, um deles é o Credit Suisse e outro aqui é a menor demanda chinesa que nós temos aqui pelo petróleo. O que é interessante nós notarmos nisso aqui? Primeiro de tudo, o que aconteceu com o Credit Suisse? Eles colocam aqui que o Credit Suisse, na verdade, ali os donos do Credit Suisse, eles foram perguntados, vocês vão injetar capital aqui no banco? E eles disseram o seguinte, que eles não poderiam fornecer ao banco suíço mais assistência financeira, ou seja, eles disseram o seguinte, olha, o banco está apresentando certos problemas aqui no balanço, pode assim apresentar um certo calote em algumas empresas, talvez que a gente deixe de passar dinheiro, a gente deixe de pagar, pode ser que a gente não pague funcionários. Sim, isso pode acontecer. E na verdade, esse é o tipo de problema que muito assusta o mercado. Afinal de contas, lá em 2008, nós tivemos o Lehman Brothers, basicamente um banco relacionado muito ali com hipotecas, basicamente questão imobiliária. Então, quando houve ali a quebra desse banco, houve uma quebra sistêmica de quase todo o nosso sistema financeiro. E, na verdade, algumas pessoas chegaram a levantar a hipótese que em 2008 seria talvez o final do capitalismo, porque foi uma quebra tão grande e generalizada que não se sabia qual fim que nós teríamos com aquilo. E, na verdade, nós tivemos um fim bastante interessante no final das contas, porque houve uma recuperação natural da economia, a economia conseguiu se reerguer, e desde então, daquela queda de 2008, a Bolsa veio se recuperando. Demorou, sim, alguns diversos anos para que aquela queda ela conseguisse ser recuperada, mas ainda assim nós tivemos, e quem investiu naquela época, houve um bom retorno desde então. Outro ponto interessante que eles colocam aqui é que eles esperavam uma recuperação da demanda chinesa por petróleo e, na verdade, essa recuperação não foi tão forte quanto imaginava-se, e aí acontece um descasamento. E aí, para explicar esse descasamento, a gente precisa entender uma questão de oferta e demanda. Quando você tem muito de um produto e bastante pessoas procurando, você acaba tendo um preço que a gente chama de preço ideal, quando há uma demanda suficiente para você suprir a quantidade de pessoas que precisa. Quando a quantidade de pessoas que precisa daquele produto é muito mais alta e a quantidade do produto é menor, consequentemente acaba se aumentando o preço para alcançar um tipo de população que vai pagar mais por esse produto e outras pessoas acabam, infelizmente, não tendo acesso a ele. Agora, quando você tem a situação inversa, onde você tem muito de um determinado produto e pouca gente pesquisando ou procurando esse tipo de coisa, ele acaba ficando muito mais barato. E só para você ter uma ideia, a gente pode fazer um paralelo, por exemplo, na época do Covid, com o álcool em gel. Imagina, bateu lá a pandemia, todo mundo saiu desesperado atrás de álcool em gel. Houve pessoas que conseguiram ali pagar 40, 50, 60 reais num frasquinho ali de álcool em gel. Mas depois a produção se tornou tão grande e poucas pessoas foram atrás desse produto que aquele mesmo álcool em gel, depois dos 50, 60 reais, ele foi vendido a 7, 8 reais porque a procura era tão baixa e a quantidade do produto era até excessiva que a gente consegue fazer essa manipulação, vamos dizer assim, a gente consegue rebalancear o preço com a demanda. E isso aqui é o que aconteceu com a China e o petróleo, tanto é que ele caiu esse tanto. E nós podemos ver aqui um pouco mais na entrevista que nós chegamos aqui para um valor de 73,69 dólares por barril. Claro, isso aqui é um valor bastante baixo, nós não víamos esse valor há muito tempo. E eu vou trazer vocês aqui para o gráfico. Esse daqui é o gráfico do petróleo, só para que a gente consiga enxergar há quanto tempo que nós não batíamos esse preço. Esse preço ali, ele só foi visto a última vez
aproximadamente aqui em dezembro de 2021. Então faz bastante tempo que nós realmente não víamos um preço tão baixo do petróleo quanto esse. Claro, eu não acredito que nós vamos renovar essas máximas de 120, 130 até 140 dólares o barril, mas eu particularmente enxergo que voltando a um preço mais ou menos estável na casa dos seus 60, 65, no máximo 70 dólares por barril, eu particularmente enxergaria que seria o preço ideal para que a gente consiga, olhando para a commodity, entrar em empresas relacionadas ao petróleo. Então, olhando para o que aconteceu nesse dia, nós abrimos ali o mercado com mais ou menos 78 o barril e chegamos ali a um valor mínimo aqui de 8,61 de queda, batendo ali os seus 71 dólares o barril durante a negociação. Claro, isso aqui não foi sustentado, finalizou ali o dia na casa dos seus 74 reais e hoje já tem aqui uma certa alta aqui de menos de 1%, mas ainda assim está expressando uma alta, pelo menos aqui para o dia 16, que já está aberto o contrato futuro do petróleo. Olhando aqui especificamente para a empresa que eu acho que é a mais relevante e relacionada ao petróleo, nós estamos falando da Petrobras. A Petrobras ela experimentou uma queda bastante expressiva, tanto é que olhando aqui da máxima que foi operada na terça-feira para a mínima que nós conseguimos chegar aqui na quarta-feira, houve aqui uma queda de 7,78% no papel. Então, olha só, um dia você compra a ação a mais ou menos seus R$ 24 e no dia seguinte ela está valendo R$ 22,81. Houve assim uma queda e uma depreciação do seu patrimônio, mas, claro, para você que enxerga uma oportunidade de compra nessa empresa, hoje particularmente com a queda que nós tivemos, foi sim uma bela de uma oportunidade de entrada. Mas eu não quero trazer aqui uma forma de instigar você a comprar nenhuma das empresas que eu vou comentar aqui, porque isso daqui não é um conteúdo de indicação financeira, na verdade tudo isso aqui tem um cunho educacional e informativo na medida para que você alcance a liberdade financeira e faça escolhas corretas dentro da Bolsa de Valores, enxergando que talvez numa oportunidade como a Bolsa deu hoje, de diversos ativos estarem caindo, você aumentar posições em empresas que você enxerga interessantes. Outra empresa que eu achei bastante interessante de nós conversarmos foi a PetroRecôncavo, que caiu ali quase 20% com relação ao petróleo e o relatório dele. E eles colocam aqui pra gente, será que seria a hora de comprarmos a PetroRecôncavo? Eu particularmente não enxergo com bons olhos esse tipo de matéria, porque chega a hora de comprar a ação, mas por quê? Só porque ela caiu? E cadê os fundamentos da empresa? Vamos olhar um pouquinho aqui do que eles escreveram. Eles colocaram basicamente que a PetroRecôncavo desabou 19,27% nessa quarta-feira, chegando ao valor de R$ 22,21 após a companhia lançar um novo relatório de certificação e em meio a uma forte baixa de petróleo. Aí ele coloca aqui que a 3R também caiu aproximadamente 3,5%, a Prio recuou também 3,2%, a Petrobras perdeu aqui 1,77% do seu valor e claro, houve aqui algumas revisões. Primeiro, eles colocam aqui pra gente que o relatório da XP destacou que houve uma revisão menos ascendente nos preços de petróleo mais para frente, ou seja, eles estão considerando que haja um incremento aqui de 3,50 dólares por barril e isso representa uma alta de 6% a partir de 2030 em diante. Essa alta seria de 20% em 2023, com um aumento aqui de 14 dólares o barril nas contas da empresa. Só que o que acontece? Essa alta ela não veio da maneira que se estava esperando e isso acabou batendo muito ali na PetroRecôncavo. Olhando mais um pouquinho aqui, eles disseram que, embora isso possa desencadear alguma resistência dos investidores, notamos que o aumento no preço ao longo do prazo do Brent esteve em linha com a inflação do dólar em 2022. Então, aqui eles basicamente estão fazendo um jogo dizendo que, olha, o petróleo não subiu o que a gente esperava, mas ele está em linha com os juros. Mas calma, será que no momento de você fazer uma previsão, você estabelece um determinado patamar para o qual você quer chegar? E aí você tem que atingir esse patamar. Se você não atinge e você tenta justificar não ter alcançado esse patamar por um outro motivo, eu particularmente não enxergaria com bons olhos. Mas, de qualquer maneira, eu acho interessante você enxergar que o petróleo ele tem as suas variáveis muito ligadas ao mercado global. Então, é muito importante que você saiba, é importante mesmo de você investir nessas questões de petróleo e nesse tipo de energia que nós não estamos
exclusivamente vinculados ao mercado doméstico, muito menos, como por exemplo no minério de ferro, vinculado com a China. Nós estamos vinculados a um mercado global. Claro, a parte do mercado da China ainda assim é muito relevante para o petróleo, afinal de contas, muito do consumo vai para lá. No entanto, é importante você saber que algumas questões ligadas à Europa, algumas questões ligadas, por exemplo, aos Estados Unidos, acabam influenciando sim no petróleo e no preço que nós temos aqui. Eles colocam aqui, os analistas, que eles chamam atenção para a inflação de custos também, que enfim apareceu. E o capex do segundo aqui aumentou em 63% em relação à caixa unitária, aqui aumentando cerca de 15%. Claro, isso aqui são dados bem técnicos a respeito da empresa, que eu vou deixar aqui um pouquinho para que você leia depois no próprio relatório que a empresa lançou, mas é importante nós notarmos algumas coisas. Que a PetroRecôncavo tem números surpreendentes, isso é verdade. Tanto é que foi uma empresa que houve e experimentou sim um aumento do seu valor na Bolsa de Valores muito expressivo. E aí eles colocam aqui que a empresa encerrou 2021 com 155 milhões aqui de barris produzidos. Aí tem 7,6 milhões de barris produzidos em 2022, encerrou o ano com 170 milhões. Claro, impulsionando aqui uma alta de 22,5 milhões de barris, uma diferença de 14% de ano contra ano. Isso é muito importante, afinal de contas, quando a gente olha uma empresa como a PetroRecôncavo, que ela compra campos maduros e ela tenta, por tecnologia, extrair aqueles barris lá de dentro, extrair aquele petróleo de lá, é importante nós sabermos que a tecnologia empregada e os poços que eles estão conseguindo perfurar têm alcançado sim uma produção muito maior e muito interessante, diferentemente de algumas outras empresas que não estão conseguindo extrair com tanta eficiência aqui. Eu particularmente enxergo com bons olhos toda essa questão aqui relacionada ao petróleo e eu particularmente tenho uma vocação para investir nesse tipo de empresa, mas no momento eu acredito que minha carteira já está bastante balanceada com alguns outros setores e claro, eu ainda vou fazer a inclusão de mais um, ainda eu estou estudando aqui na bolsa qual poderia fazer parte da minha carteira, mas especificamente sobre o petróleo, eu quero dizer para vocês o seguinte: não invista numa empresa de petróleo imaginando que você vai receber dividendos astronômicos. E claro, você sabe, eu estou falando aqui da Petrobras. Não existe, ou particularmente não é razoável nós imaginarmos que a empresa ela vai pagar mais de 100% do seu payout por diversos anos, porque é matematicamente impossível você gerar, por exemplo, 100 bilhões de reais e você distribuir 110 bilhões se você não gerou isso. Claro, você pode estar usando ali um pouco de caixa que você deixou guardado, um pouco de reservas, mas em algum momento essas reservas acabam, porque é impossível você continuar distribuindo indefinidamente mais de 100% daquilo que você lucra. Claro, eu sei que a Petrobras hoje tem uma política de dividendos que está ali basicamente na casa dos seus 60% de payout, mas nós sabemos, claro, que a possibilidade de dividendos extraordinários é sim uma política da empresa e hoje, com o tipo de valor que nós estamos praticando no Brent e a política de dividendos que nós temos hoje na Petrobras, eu particularmente enxergo que para 2023 nós continuaremos com um valor bastante expressivo de dividendos. Eu acredito que nós vamos encerrar 2023 com alguma coisa na casa dos seus 23 a 25% de yield em relação ao preço atual da Petrobras, que está mais ou menos ali nos seus 23, 24 reais. Agora, para o longo prazo, eu particularmente não enxergo que a Petrobras vai conseguir pagar tantos dividendos como ela está pagando hoje. Por mais que ela se mantenha bastante eficiente, por mais que ela se mantenha produzindo de uma forma muito razoável, mas hoje eu não enxergo que seja uma empresa que vai conseguir pagar tantos dividendos como ela já pagou antes. E isso é um recado não direcionado de forma negativa para os investidores, mas na verdade essa daqui é uma perspectiva que eu tenho, porque a empresa historicamente ela nunca pagou tantos dividendos como ela pagou no ano de 2022 e eu particularmente enxergo que isso não vai se repetir, porque hoje nós não estamos enfrentando mais aquele risco político que nós enfrentávamos até então. Na verdade, a ideia que nós tínhamos é que quando o governo PT, se porventura voltasse, conforme nós vimos que eles ganharam nas eleições, eles poderiam acabar utilizando a Petrobras novamente como uma cabide de emprego ou até mesmo, infelizmente, para praticar mais corrupção lá dentro. E isso foi motivo de tantos dividendos na Petrobras. E claro, nós sabemos também que para fechar as contas públicas em 2022, nós precisamos, ou foi necessário ali que a Petrobras injetasse bastante dinheiro no governo e foi realmente um pedido do governo federal para que eles pagassem um payout bastante elevado. Então,
enxergando que hoje a política de dividendo está na casa de 60% e que o Brent ele não está mais naquele valor de 2022, eu particularmente enxergo que o dividendo vai reduzir bastante e isso vai afugentar muita gente que achava que o valor dos dividendos pagos em 2022 e em 2023 eles seriam novamente replicados. Então, uma casa de 20% ainda assim é muito alto, é um dividendo muito grande, mas eu particularmente enxergo que para o médio e longo prazo esse dividendo tão alto não vai se sustentar. Mas, claro, você pode aqui nos comentários dizer se você concorda ou não comigo e, claro, a gente está sempre aberto lá no Instagram, no @métodos de investimento, para que a gente troque uma ideia, para que a gente converse sobre investimentos, porque no final das contas o que importa para nós é o resultado e alcançar a liberdade financeira. Tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. O canal está crescendo e eu espero entregar um conteúdo de qualidade para vocês. Tá certo? Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!